Igreja da Esperança. Nossa. Boa noite, Igreja da Esperança. Boa noite. Amém. Rapaz, ganhei um presente aqui. Tem um tablet lindo aqui. Não é meu não, mas se quiser pode ser. Recebo. Gente, muito bom estarmos juntos. Quem aqui está feliz em estar hoje aqui? Levanta a mão, faz um sinal aí. Glória a Deus. Quem está triste também? É bom que a gente já ora. Gente, sejam muito bem-vindos à Juventude Brade, nossa 6ª conferência. Graças ao Pai, nós estamos juntos, estamos em família. E hoje nós estamos celebrando o tema Estações, né? Eu gostaria que você abrisse comigo Eclesiastes capítulo 3, que eu duvido que você não conheça essa passagem. Eclesiastes 3, a partir do versículo de número 1. Vai abrindo com calma aí. Estamos em família, estamos como um corpo, estamos juntos. E algo que sempre me vem à memória, me vem à mente, quando eu penso em estações, é que estações, em determinadas estações, nós acabamos passando ou junto de algumas pessoas, ou longe, né, de outras. Exemplo, se nós estamos na estação do verão, e acaba culminando dessa estação, é ser no final de ano, a gente celebra férias, então a gente pensa o quê? A maioria pensa o quê? Vou tirar férias, eu vou para onde? Chuta aí, para onde você vai nas férias? Praia, primeira coisa, verão, férias, é praia, praiô, certeza. Aí você pensa o seguinte, se eu estou na praia, eu não vou pensar no inverno. Eu não estou lá dentro da piscina pensando, caramba, não vejo a hora de usar aquela jaqueta preta que eu comprei, aquele casaco marrom que está lá guardado há tanto tempo. Não, você está no verão e você está vivendo Você está no verão e você está vivendo verão. Você não está no verão vivendo o inverno. Você não está no inverno vivendo o verão. Você não está no outono vivendo a primavera. O que me vem à memória sempre com estações é que nós celebramos aonde nós estamos, na estação em que estamos. Eu posso viver hoje uma estação maravilhosa na minha vida. Entenda estações como fases, entenda estações como momentos, entenda estações como tempo. Hoje eu posso estar vivendo um tempo maravilhoso na minha vida. Tudo vai dando certo, tudo está acontecendo. E eu acabo guardando na minha mente, vivendo esse momento, e eu não penso o seguinte, será que pode acontecer alguma coisa de errado? Ou eu vou me precaver? Não, a gente vive e a gente celebra esse momento. Ah, Mateus, mas convenhamos, não é tão correto eu estar aqui e já pensar lá na frente, pai, se vai vir problema, se vai vir não sei o quê. Não foi Cristo que disse, basta cada dia o seu mal? Sim, mas existe uma coisa chamada prevenção. Não estou falando de ansiedade. Estou falando de você tratar as estações como uma prevenção. Se está chegando o inverno, eu não preciso achar que eu já estou no inverno. Eu apenas me preparo para o inverno. Eu estou hoje vivendo o verão, mas eu posso pensar o seguinte, vai chegar o inverno e eu não tenho nenhuma roupa de frio. E o que acontece no inverno quando eu tenho que comprar roupa de frio? Tudo fica caro, não fica? Tudo sobe os valores. Aquele casaco que normalmente é uns R$100, no inverno vira uns 200, 300 reais. Apenas por quê? Porque eu não me preparei, eu não me precavi e eu deixei para viver essa prevenção apenas quando ela aconteceu. Fases, momentos. Eclesiastes 3, leia comigo, a partir do versículo 1. Diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar
e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar tudo e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de estar falando. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos comigo, preciso orar. Pai, nós estamos juntos como um corpo, Pai, reunidos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Senhor, eu não sei as expectativas que os Teus filhos têm no coração, Pai. Eu não sei os dilemas que eles estão vivendo, eu não sei os pensamentos que estão, Senhor, permeando a mente de cada um dos Teus filhos aqui. Pai, mas nessa noite, se eu posso te pedir alguma coisa, eu te peço, surpreenda-nos, Pai. Surpreenda a Tua igreja nessa noite, Pai. Senhor, que sejamos, Pai, chocados com a Tua presença, Pai. Que sejamos impactados com o Teu Espírito Santo aqui neste lugar, Pai. Que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, Pai. Senhor, nós já vimos coisas tão grandes acontecerem há tempos atrás, Pai. Ah, Senhor, mas nós falamos como profeta. Faz de novo, Pai. Faz de novo as mesmas coisas que o Senhor já fez antes, Pai. Opera em nossos dias, Senhor. Vivemos estações lindas, Pai. Faz de novo em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dessas fases que Salomão ele vai descrever, de tudo que ele vai discorrer aqui nessa passagem que nós lemos, eu separei algumas coisas que me chamaram muita atenção enquanto eu lia. A primeira é tempo de nascer e tempo de morrer. Fala assim comigo, nascer. O que é interessante para mim no nascer e no morrer é que significa o seguinte: Salomão está dizendo assim: existe o tempo das coisas naturais. As fases são naturais. O que eu vivo é natural da vida. O que você vive, bom ou ruim, é natural. Somos humanos, estamos aqui, então somos propícios a viver o momento que vivemos. Salomão está dizendo o seguinte, em toda a sua sabedoria: há tempo para todas as coisas, mas lembre-se que tudo isso é natural. Sabe por que eu te digo isso? De repente você chegou aqui nessa noite, assim como eu um pouco, e me perguntando assim: Senhor, qual a sua intenção de eu estar vivendo o que está acontecendo? O que o Senhor tem para mim nesse momento? Qual o motivo dessa estação? Qual o motivo dessa fase? E a primeira coisa que Deus nos diz nessa noite é que é natural, meu filho. Aquieta o seu coração. O que eu vivo, o que você vive, é natural. Vai acontecer, seja bom ou seja ruim. Natural. E quando eu entendo que o que eu estou vivendo é natural, e eu entendo quem eu sou em Deus, eu percebo o seguinte: não são as fases, não são os ambientes que me conduzem, mas sim o meu propósito. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu posso estar no meio de uma crise, mas não é crise que me guia. Amém? Você tá entendendo? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Amém? Quando eu sei quem eu sou em Deus, quando eu entendo a minha identidade de filho, quando eu entendo quem eu sou nele, não importa o que está acontecendo ao redor, é Ele quem me guia. Não importa o que estão falando, é Ele quem me conduz. Não importa o que o mundo diga que está acontecendo, é Ele quem me conduz. Não importa quem vai ganhar ou quem vai perder nas eleições americanas, é Ele quem me conduz. Aleluia. Tempo de nascer e tempo de morrer. Há também o tempo de plantar e o tempo de colher. E aqui algo que me chama a atenção
é que muitas pessoas atrelam isso apenas à lei da semeadura, ao quanto eu invisto, é o quanto também recebo. Amém? Ok. Só que hoje eu quero te fazer a pensar o seguinte: nem sempre quando plantamos é bom, nem sempre quando nós lançamos a semente, nós estamos com o nosso coração em paz. Nem sempre quando nós estamos plantando, investindo em alguém ou em alguma coisa, nem sempre vai ser bom. O plantar, o tempo que Salomão está falando, ele diz, há tempo de plantar. Ele não disse a circunstância. Ele não disse, é tempo de plantar quando o sol estiver aparecendo. É tempo de plantar quando tudo estiver tranquilo. É tempo de semear quando as coisas estiverem acontecendo. Mas quando estiverem dando errado, não planta, guarda. Você vê isso aqui? E sabe por que eu estou te dizendo isso? Salmo 126 é a prova de que nem sempre eu vou plantar em tempos de paz. Nem sempre eu vou plantar, semear em tempos de alegria. Salmo 126 diz assim: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu falei alguma coisa aqui que talvez você não se percebeu. Aquele que leva a semente, andando e chorando. Andando e quê? Andando e? Nem sempre vai ser bom. Nem sempre a estação vai ser favorável. Nem sempre a fase, o tempo vai ser de alegria. Mas olha o que o salmista diz: andando e chorando. Está sofrendo, amigo? Continua. Está difícil? Está faltando coisa em casa? Continua semeando. Continua plantando. As coisas, o cenário parece turbulento. Continua andando e chorando, porque os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aleluia! Não importa, é muito bom semear com tudo em paz. Você vai lá, semeia, você vai lá, faz, tudo vai funcionando, acontecendo. Mas quando tudo vai mal, quando a estação é um inverno terrível, é uma neblina que está obscurecendo a nossa visão, é muito difícil. Mas o salmista traz isso, andando e chorando. Porque você pode estar andando e chorando, mas olha interessante, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você investiu em tempos difíceis, não se preocupe, porque sem dúvida, você colherá com alegria. Nem sempre a estação vai ser boa. Nem sempre vai ser bom. E aí é o interessante de Salomão, cara. Salomão só joga bomba e sai. Tem tempo para tudo. Tempo para isso, tempo para aquilo outro, tempo para aquele não sei o quê. E sai. Se vira para entender as circunstâncias. Até quando eu sentei para ler essa passagem, eu achava que plantar, a gente plantava só em tempo bom, né? Mas quando a gente vai lendo, vai entendendo o que Deus quer, a gente percebe que não, é andando e chorando. Sabe o que isso me mostra? Constância, não para. As coisas não estão bem, continua. Não para por isso. As estações não conduzem a sua vida, e sim você. Sim Deus, desculpa. É Deus que nos conduz. Se é Ele quem me guia, se é Ele quem direciona, não importa o quão turbulento está o barco. É por isso que eu aprendo muito com Jesus, cara. Tempestade lá acontecendo, vento para tudo que é lado. O que Jesus está fazendo? Lembra disso? O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Não importa as circunstâncias. O segredo é confiar. O segredo é descansar. E sabe por quê? Sabe por que o segredo é descansar? Porque a segunda coisa que eu aprendo aqui é que toda estação ela tem um fim. Fala comigo, toda estação tem um fim. Seja ela boa ou ruim. Toda estação. A gente está vivendo na primavera desde que a gente nasceu?
Não, nem no inverno. O que isso quer dizer, Mateus? As estações têm um fim. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas acredite o seguinte: vai chegar o momento dessa estação ruim passar na sua vida. Está chegando o momento de que aquilo que Deus preparou para você está pertinho. Só confia, só continua. Ele está assim: vem, meu filho, não para não. É andando e chorando, vamos embora, continua. Porque o inverno está gelado, a neblina ela está forte, mas fica tranquilo que a primavera está vindo. Fica tranquilo que o verão está chegando. E isso vai passar. Meu Deus. Quase derrubei isso aqui. Toda estação tem um fim, cara. Algo interessante. Quando eu entendo que a gente vai andando e chorando, eu percebo uma coisa muito importante também. Eu não posso confundir o movimento com o progresso. Não é porque as coisas estão andando que elas estão evoluindo. Eita aí, ó. Deus te achou aí, varão. Não é porque as coisas estão andando que elas estão avançando. Você pode ficar sentado aqui um tempão parado. O tempo ele não vai passar. O relógio ele não vai andar. O dia não vai avançar. Mas você vai estar sentado e parado. Sentado e parado. Não confunda movimento com progresso. Entenda as estações que você está vivendo. Essa noite, Deus está nos dando um sacode, está nos chamando a atenção para o seguinte: filhos, entendam as estações que vocês estão vivendo. Não é fácil, sabemos. Tem suas complicações. Para pensar aí em quantas vezes você não pensou em desistir só essa semana. Mas aí o que você tem que fazer? Tá tudo bem. Faz igual aquela mulher, né? Não, vai tudo bem. E corre lá o profeta. Entendam as estações que vocês estão vivendo. Entendam as guerras que vocês estão travando. As fases nem sempre serão boas, mas o segredo é saber e entender que Ele está conosco. O segredo é entender que, assim como aqueles discípulos, a tempestade está correndo solta, está vento para tudo que é lado, mas sabe o que é bacana nessa história toda? É que eles sabem que Jesus está no barco com eles. Não importa o que Jesus está fazendo, Jesus estava dormindo, mas ele sabia o seguinte: isso está pegando fogo aqui. Quem eu vou recorrer? É o Mestre. É para Jesus que eu vou. Quando as coisas vão mal, eu recorro para quem? Para Ele. Senhor, as tempestades, você não está percebendo? E Ele, com toda a sua misericórdia, tranquilidade, mansidão, Ele nos acolhe, Ele nos orienta. Entenda as estações, entenda as estações da sua vida. Não confunda o movimento com o progresso. Primeira coisa que eu aprendi, isso que eu já conversei com vocês, é que as estações que nós vivemos, elas são naturais. Repete comigo: natural. Ok. A segunda coisa que eu aprendo é que toda estação tem seu fim. Repete comigo: fim. Natural, fim. A terceira coisa que eu aprendo é que entre uma estação e outra, entre um tempo e outro, entre uma fase e outra, existe o processo. E é aí que as coisas complicam. Por quê, Mateus? Porque eu quero que o verão chegue, mas eu não quero viver a transição da estação. Eu quero que as coisas deem certo para mim, mas eu não quero viver o processo das coisas dando errado. Eu quero o melhor, mas eu não quero viver o processo de ter que lidar com as coisas erradas. Eu quero viver tempos de paz, mas eu não quero viver o processo do tempo de guerra. A transição entre uma estação e outra é o processo. Passam-se as estações, mudam-se os anos, mas o processo ele continua. Quando nós entendemos o processo, na estação em que estamos vivendo, nós entendemos o seguinte: Senhor, eu não sei o que está para vir, eu não sei qual o mal, qual o bem que virá, mas eu entendo o seguinte: se o Senhor está comigo, se o Senhor está no barco, vai tudo bem. Vai tudo acontecer independente do que seja, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. Ele está conosco. Nada muda
de uma hora para outra. As coisas não acontecem no estalar de dedos. E algo que eu aprendo, que nós vivemos, né? Cada um de nós vive os seus processos de forma diferente. E algo interessante no processo é que o processo normalmente gera fadiga. O processo geralmente gera cansaço. A gente começa a ficar desanimado de continuar vivendo esse processo, vivendo essa transição. A gente começa a achar pesado demais, porque nessa transição a gente começa a perceber que muitos não querem fazer, então você assume um monte de coisa, e quando você vê, você está cansado, e aí você só pensa o seguinte: Deus, e aí? Aí você quer desistir, aí a gente quer abrir mão, a gente quer deixar de lado. Por quê? Porque a gente não quer viver o processo. A nossa geração, desculpa, é a geração imediatista. Agora. Eu quero viver algo novo agora. Eu amo essa música, quero viver algo novo. E um parênteses, ela casa com qualquer coisa, né? Aí, ó, quero comer um biscoito, quero comer um doce novo, quero comer um suco novo. Casa qualquer coisa. Enfim, eu quero viver algo novo. Mas agora. Agora, não, vamos embora. O que tem de novo? Nada. Deus não disse nenhuma coisa nova. Aí você fica com esse sentimento. E aí você está aqui dentro há meses. Você está aqui dentro há anos. Esperando esse algo novo agora. E desanimado. Já mudou de igreja aqui 50 vezes. Porque quer viver algo novo agora. Mas quando o momento desse lugar não é algo novo, é algo de ajuntar. Lembra de Salomão? Tempo de ajuntar, tempo de espalhar. Quando a gente entende o momento daqui é diferente do que outro lugar vive, de que outra pessoa vive, o que eu quero? Meto o pé. Por quê? Eu não quero viver o processo. Eu não quero viver a transição. E o que isso acontece? Ninguém tem raiz. Desculpa, gente, mas é duro, mas é real. A gente não cria raiz porque a gente não quer viver a transição das estações. Sabe uma coisa que eu converso muito com o Team Life aqui? Cara, você é adolescente, viva a adolescência, pelo amor de Deus. É gente que fez 16 anos, quer debandar, quer ir embora, não se acha mais adolescente. Meu Deus, segura a onda. Vive tua adolescência. Daqui a pouco tu vai ter que pagar boleto, cara. Olha aí, ó. Hoje tu precisa de dinheiro, tu pede para quem? Para o pai. Isso para adolescente, né? Vocês pedem dinheiro para o pai. Então, cara, a hora que vocês tiverem que tirar do próprio bolso, aí vocês vão perceber, pô, mano, queria voltar a ser adolescente. A galera aí se identificando dos jovens. Viva a estação. Crie raiz. Quando nós não criamos raiz, quando nós não entendemos a fase, a estação de estabelecer raiz, quando vier o vento forte, o que acontece? Qualquer coisa derruba a árvore. Simplesmente porque, olha só, vem comigo aqui de novo, Eclesiastes 3. Verso 3. Há tempo de derrubar e tempo de edificar. Você está vivendo o tempo de edificar, meu irmão? Edifica, constrói, consolida. Está sendo ruim? Está se sentindo sozinho? Você tem aquele sentimento que parece que tem 500 pessoas aqui, mas eu me sinto sozinho. Parece que eu não tenho um amigo, eu não tenho mais ninguém. E aí por isso eu penso o seguinte, eu vou embora. Ou é outra situação, não gostei do que o pastor disse, não gostei da mensagem que eu ouvi, não concordei com isso, vou embora. Não cria raiz. E aí sabe o que acontece? Sai daqui. Vai para outro lugar. Quando o tempo de consolidar nesse lugar chegar, o que vai acontecer com essa pessoa que não tem raiz? Vai para outro. Entenda a estação que você está vivendo. De repente, hoje a sua estação é de espalhar, é de enviar. É a sua estação. Mas se hoje
Eu sei que existem pessoas que hoje estão vivendo transição de estações. E nessa transição acontece muito do nosso coração ficar amargurado. A gente começa a guardar sentimentos. A gente começa a guardar coisas, porque a gente não quer lidar com o problema. E essa transição de estação gera fadiga, gera cansaço, gera desânimo. Eu já não tenho nenhuma vontade de chegar ao verão. Comprei o chapéu lá e está tudo dando errado agora, e eu já não quero nem saber das minhas férias. Ou seja, eu abro mão de uma nova estação, eu abro mão de um novo momento que Deus tem para a minha vida por causa de um dia ruim que eu estou vivendo. Eita. E aí acontece uma coisa que eu falo muito, é quando a gente troca o nosso futuro pelo nosso presente. Eu troco aquilo que Deus reservou para mim, por causa de uma situação ruim. Eu abro mão, eu desisto, eu saio, eu abandono, eu não quero lidar com isso, eu vou embora. Entenda as estações que você está vivendo. Amém? Meu Deus. E quando isso gera desânimo, quando isso gera fadiga, Mateus 11, 28. Cristo é muito claro. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Quando eu entendo que eu estou cansado, quando eu entendo que eu estou desanimado, me sinto sobrecarregado, eu preciso pensar o seguinte: está na hora de eu trocar o fardo. Trocar o fardo é aquele momento que eu estou carregando uma mochila, andando por uma estrada. E nessa estrada, eu começo a coletar coisas e eu coloco na minha mochila. E com o passar do tempo, essa mochila vai ficando pesada, ok? Por quê? Eu só estou colocando coisas, eu não estou tirando. Só coloca coisas na mochila. E aí o tempo está passando, a vida está andando, e eu só estou acumulando coisas na minha vida. Eu só estou ajuntando coisas na minha mochila. O que uma hora vai acontecer? Essa mochila vai ficar pesada. E aí é o momento de você trocar de mochila, trocar de fardo. Ou então de jogar o lixo fora. Só que Cristo ele é bem claro. Todos vocês que estão desanimados, todos vocês que estão sobrecarregados, todos vocês que sentem a alma pesada, todos vocês que estão pensando em marcar um gabinete para desistir do que você quer, para desistir do seu chamado, todos vocês que estão pensando em dar para trás, todos vocês que não veem melhora na sua vida com Deus, todos vocês que acham que tudo está dando errado na vida, todos vocês que acham que Deus abandonou, vinde a mim. Troca o fardo. Cristo nunca disse que a nossa vida seria fácil. Ele disse o seguinte: está difícil, troca a mochila. Está pesado, troca a mochila. Manda aqui para o Pai. Está pesado, vem. Toma aqui a minha mochila, porque a minha mochila ela é leve. A minha mochila é de boa para você carregar. E aí a gente fica carregando o peso desnecessário, querendo trocar o momento que a gente, trocar o nosso futuro por causa do momento ruim que a gente vive. Eu estou trocando o meu chamado, eu estou trocando o meu propósito por causa de um momento que eu me senti desanimado. Eu abro mão, desisto, abandono. Entendam as suas estações. Entenda a estação que você está vivendo. Entenda a fase da sua... Qual é o seu tempo? Tempo de plantar ou tempo de arrancar? Tempo de matar ou tempo de curar? Outra coisa que eu acho interessante é justamente isso aqui, ó. Tempo de matar e tempo de curar. E aí, olha que interessante.
Por que matar? Nós precisamos entender as estações, correto? E nós precisamos também discernir e entender aquilo que está sugando a nossa vida. A gente precisa entender aquilo que está sugando o nosso chamado, o nosso propósito, aquilo que está sugando a minha intimidade com Deus. E aí, é o tempo de matar. Agora, se eu estou lidando com dificuldades, com problemas, com vícios, é o tempo de curar. Entenda a estação que você vive. É tempo de matar. Mata aquilo que está sugando a sua intimidade com Deus. Arranca ela. Joga fora. Se livra. Porque é tempo de matar o que está te matando. É tempo de se livrar daquilo que rouba a sua vida. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam vícios. É tempo de jogar fora. Agora o tempo é de curar. Bora tratar. Bora passar o mertiolate. Bora jogar um povidine nessa ferida. Vamos tratar. Qual é a estação da sua vida? Meu querido, eu não sei a estação que você está vivendo quando você chegou aqui hoje. Não sei. Cada um de nós vivemos fases e estações diferenciadas. Eu não sei. E talvez você não esteja vivendo plenamente a estação. Talvez você esteja nesse período de transição. Onde, caraca, tudo estava dando certo. Tudo estava, o ok para funcionar, o ok para fechar o contrato, o ok para isso ir para adiante, o ok para isso funcionar, o ok para eu abrir o meu negócio, o ok para isso. E de uma hora para outra, pum, dá umas coisas erradas, umas coisas acontecem. Essa semana eu passei por um momento desse de transição. Nós, no domingo passado, no nosso ministério, ali atrás, na sessão dos adolescentes, cadê o Team Life? Vocês não são assim não, faz barulho, pô. É, isso aí. Pô, fazendo passar vergonha aqui, gente. Vamos lá. Semana passada nós celebramos a nossa primeira ceia com os adolescentes. Amém? Foi um momento lindo, maravilhoso. O culto foi uma benção, a palavra foi certeira. Mano, a atmosfera foi incrível. Quem está aí, pergunta para essa galera depois. Foi sobrenatural o que nós vivemos ali. Mas voltando para casa, eu deixei todo mundo que eu dei carona em casa. Na rua de casa, ao fazer uma curva, do nada, um motoboy, em altíssima velocidade, colidiu com a traseira do meu carro. Eu dirigindo de boa, quando do nada eu só senti meu carro indo para frente, aquele barulho. Eu olho para o lado, eu vejo um homem voando do meu lado. Eu falei, meu Deus. E aí eu travei, fiquei 3, 4 segundos assim, segurando o volante. Eu falei, o que aconteceu? E aí quando eu saio de dentro do carro, eu vejo aquele homem gritando de dor na rua. Eu falei, pronto. A loucura que eu não me meti, porque a culpa não foi minha. E eu falei, gente, Deus me perdoe, eu comecei a rir. Porque eu fiquei nervoso com a situação. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu comecei a me questionar com Deus, não faz sentido. Olha de onde eu vim. E aí o cara jogado no chão, aí veio o pessoal, a gente socorreu, chegaram os bombeiros. Enfim, resumo da história. Depois eu liguei para a família no dia seguinte. E eu conversei com a esposa do rapaz, ela me contou que ele se acidentou bem feio, né? Quebrou a bacia, quebrou rótula de joelho, quebrou um monte de coisa. E aí eu conversei primeiro com a esposa. E aí na nossa conversa ela falou assim, a gente não tem intenção nenhuma de avançar com nada, processar nada, isso aqui, blá. Eu falei, não liguei para isso não, estou ligando para saber como é que ele está. Como é que ele está? Me diz. E ela começou a contar a situação, ela falou, não, mas já colocamos a família em oração, não sei o que e tal. Começou a falar, falou, desabafou, começou a chorar. E quando eu ouvi, eu me atendendo, coloquei a família em oração e eu perguntei, desculpa, você comentou que sua família está em oração, vocês são da igreja, são cristãos, ou como é que é? E ela me contou que eles estavam afastados, né? E eles estavam começando a caminhar de novo, e ela tinha dado um jeito de comprar a moto para ele poder trabalhar, e ela falou, mas a gente estava tentando, a gente estava caminhando, e quando veio essa fatalidade, eu conversando com ela, eu falei assim, então você vai entender o que eu vou dizer.
As estações que a gente vive, elas são naturais. Mas os acontecimentos nas estações, elas estão acima do natural. Elas estão no reino espiritual. Então, ouvindo o que você está contando agora, dá para entender um pouco do motivo. E aí passaram os outros dias, eu liguei de novo, e eu já conversei com um rapaz, e foi um pouco até engraçado, que ele falou assim, não, cara, eu sei que eu estou todo errado, não só em questão legal, mas eu estou todo errado com Deus. Eu não comentei nada, ele que saiu falando. E ele me disse, estou todo errado com Deus. Ele até falou assim, eu estou devendo umas promessas para Deus. Aí ele começou a desabafar também, ele, cara, estava tentando, estava caminhando na igreja, tentando se firmar como casal, como família, e isso aconteceu, e hoje eu sei que isso aconteceu, como Deus me chamando a atenção para isso. Eu falei, amém, cara. Eu até falei, você entendeu aquilo que o Senhor está ministrando comigo para a mensagem de sábado. Você entendeu a estação que você está vivendo. E ali eu ofereci todo o suporte, a gente conversou, estou acompanhando aquela família, aquele cara. Enfim, o que eu quero te dizer? A transição das estações não são fáceis. Os acontecimentos, alguns deles estão além do natural. Existem guerras, batalhas espirituais que acontecem nas mudanças de fase, nas mudanças de tempo, que vão chamar a atenção de algumas pessoas, que vão trazer esse choque de realidade. Como assim, Deus? Estava tudo de boa, uma bênção. Todo mundo ficou em casa, em paz e segurança, e do nada alguém bate no meu carro. Virei um alvo, como assim? Processo, transição. Eu não sei qual é o acontecimento no momento que você está vivendo hoje. Talvez você chegou aqui com a intenção de nem ter vindo. Talvez você entrou aqui hoje e está com a mente acelerada e pensando, o que eu vou fazer em relação a essa situação? O que eu vou fazer se aquela empresa não responder à entrevista que eu tive? O que eu vou fazer com as contas que eu tenho que pagar e o dinheiro não vem? E a gente começa a ser inundado por pensamentos. A gente começa a ser inundado por circunstâncias que vão desanimando, que vão sobrecarregando, que vão nos dando vontade de parar, vontade de não continuar, vontade de ir para longe. Entenda o processo, entenda a sua estação, entenda a sua fase. Qual é o momento? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de plantar. Sabe qual é o processo do tempo de plantar que a gente não quer viver? É o de regar. É igual a gente quando era mais novo, né? E a gente gostava de colocar, as coisas uma geração é bem diferente da outra mesmo, né? A minha geração, né, de criança, a gente era brincadeira, eu colocava feijão para cultivar o pé de feijão, né? E na minha escola, quando eu era criança, não tinha internet. Então a gente disputava quem tinha um pé de feijão maior, né? Era o desafio do TikTok daquela época era disputar o tamanho do pé de feijão. Enfim, mas até aquele pé de feijão minúsculo, num copinho de café, ele precisava ser regado. Não era só eu deixar lá. Eu precisava também cuidar. Se eu planto, coloco uma semente numa terra, eu preciso cultivar, eu preciso regar. O que isso significa, Mateus? Virou aula de agricultura? Não. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: você plantou, você semeou, mas calma que tem um processo ainda. Tem um processo, tem que cuidar. Colocou a semente, cuida, rega. Está investindo no reino, continua, mas rega. Se disponibilizou no ministério, mas está difícil, continua, rega. Deu a sua palavra, por mais difícil que seja, continua, rega, cultiva. Processo. Por quê? A gente planta lá o pé de tomate e a gente já quer comer no dia seguinte. E a gente não entende o processo. A gente não entende a transição entre um estado e outro. Toda estação tem um fim. Toda estação tem um fim. Você acredita nisso? Toda estação ela tem um fim. Se você entrou aqui hoje sobrecarregado, toda estação tem um fim. Se você entrou aqui desanimado, toda estação tem um fim.
Se você entrou aqui com depressão, toda estação tem um fim. Se você entrou aqui pensando no divórcio, toda estação tem um fim. Se você entrou aqui pensando em abandonar a sua família, toda estação tem um fim. Aleluia. Aleluia. Troca o fardo. Para de sofrer sozinho. Para de querer viver essa estação sozinho. Para de achar que você está sozinho. Lembra dos discípulos no barco? A certeza que eles tinham é que o vento estava acontecendo. A turbulência no mar, né? Fugiu a palavra agora, estava acontecendo. A ventania. Mas eles sabiam que, independente da circunstância, eles tinham Cristo no barco com eles. Independente do que você está vivendo, meu querido, Cristo está no barco com você. Independente, adolescente, da fase que você está vivendo, Cristo está contigo. Independente, jovem, da circunstância que você está vivendo profissionalmente, Cristo está contigo. Independente da situação emocionalmente que alguém esteja vivendo, Cristo está contigo, amém? Ele está no barco, Ele nunca pulou fora. Nunca. Cristo, Ele está com a gente a todo instante. Que até quando Ele sobe, antes de subir aos céus, Ele diz em João 14, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, Ele enviará o Consolador em outras versões, para estar com vocês para sempre. Para sempre. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Cristo está no barco. Cristo está vivendo essa estação contigo. O que é interessante, eu costumo sempre dizer isso, já estou encerrando, é que quando nós estamos próximos de Deus, vamos dizer que Deus é esse violão. Deus, Ele sempre está aqui. Ele sempre está aqui. E a minha relação com Cristo, com Deus, sempre vai depender do que eu quero, né? Vamos lá, eu quero buscar ao Senhor, então eu quero estar junto. Só que, quando eu paro de buscar, quando eu paro de me aproximar, vai acontecendo isso aqui, ó. Vai acontecendo um distanciamento espiritual. Só que aí, o que acontece? Esse distanciamento gera uma impressão errada, uma ilusão de ótica, um erro na Matrix. Ele gera o seguinte: Deus foi para longe de mim, Deus me abandonou. Mas espera aí, Ele não saiu do lugar. Eu é quem fui para longe dele. Ele está ali o tempo todo. E Ele está ali falando, filho, vem, vinde a mim. E só que as coisas, a vida, os problemas do trabalho, os problemas que eu tenho que lidar, eles vão me levando para longe. E vão gerando em mim a sensação de que Deus me abandonou. De que Deus está muito longe. E aí eu, distante, eu começo a me perguntar, Deus, onde você está? Cadê você? Eu estou aqui precisando tanto. Só que Ele está ali o tempo todo. E aí, ó, é só eu chegar. É só eu me aproximar. Nessa noite, Deus, Cristo, Ele está aqui e está dizendo o seguinte: qual é o seu problema, filho? Vinde a mim. Qual é a sua dificuldade? Vinde a mim. Qual é o desafio? Qual é o peso que você está carregando? Vinde a mim. Eu estou aqui o tempo todo. Vinde a mim. Vamos ficar de pé nessa hora? Eu estou encerrando. Eu gostaria que você prestasse atenção no versículo que eu vou ler aqui com vocês, 1 Pedro. Eu não sei se vai ser possível colocar na tela, mas se não for, eu leio. Eu gostaria que você prestasse atenção. 1 Pedro 1, 23. Olha o que diz.
1 Pedro 1, 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Só que olha o interessante, a relva murcha, a humanidade acaba, e cai a sua flor, a sua glória se vai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vou repetir, toda a humanidade, o nosso natural, é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Só que o que acontece? A relva, a humanidade, ela acaba, ela murcha, ela se finda, e a sua glória também vai embora. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. Eu gostaria que você agora refletisse, que você trouxesse a sua memória, a sua mente, essa fase que você está vivendo, essa circunstância que você está passando. Eu quero te fazer um convite a você externar isso ao Senhor agora. Abra o seu coração agora. Coloca diante dele essa fase, essa transição. Senhor, esse processo está complicado. Senhor, eu não sei como lidar com isso. Deus, me ajuda. Coloca essa situação agora diante do Senhor. Eu te faço esse convite. Eu te faço esse convite. Não é maior do que o teu Deus. Eu quero desafiar você a vir aqui agora à frente. Nós queremos orar pela tua vida. Você que entrou aqui hoje desanimado. Você que entrou aqui hoje pensando em suicídio. Você que aqui entrou hoje pensando em abrir mão de tudo. Pensando em sair de casa. Eu quero te desafiar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eles vão estar ministrando. E nós queremos orar por você. Pode vir. Nós te desafiamos. Vem aqui na frente você que pensou em parar. Você que acreditou que não dava mais em nada. Você que achou que não era mais possível avançar. Você que entende que o que você vive está te consumindo. Chegou a hora de você mudar de vida. Chegou a hora de você mudar de vida. É só uma transição, meu querido. Vem. Eu te desafio nessa noite. Eu te desafio. Vai. Em te confiarei. Você que és fiel. És fiel. Estou em suas mãos. Em ti vou confiar. Nunca falhará. Em te confiarei. Pois sei que és fiel. Tu és fiel. Estou em suas mãos, em ti vou confiar, nunca falhará. Pai, nós oramos agora, Senhor, por todos os teus filhos, na frente ou não. Pai, eu oro pela mente dos teus filhos, Senhor. Deus, nós sabemos o quanto o inimigo ele é astuto, o quanto o inimigo ele tenta ser certeiro nas investidas dele, Pai. Senhor, e talvez muitos aqui dentro foram alvejados por essas investidas do inimigo, Pai. E seus corações estão tristes, os seus corações estão cheios de amargura, corações endurecidos por palavras mal entendidas há anos atrás, Pai, e que paralisaram toda a vida deles. Ah, Jesus, nós acreditamos e confiamos num Deus que faz milagres. Nós acreditamos e celebramos um Deus que transforma. Ah, Deus, eu te peço agora nessa noite, todo coração vazio seja cheio agora, Pai. Toda alma triste seja renovada agora. Toda mente vazia seja transbordada do Teu Espírito Santo, Pai.
todo desânimo bate em retirada agora. Ei, levanta sua mão para o alto agora. Eu vou ler o último versículo, eu vou entregar o microfone. O último versículo. Levanta sua mão bem alto. Deixa eu liberar uma palavra sobre vocês aqui nessa noite. Salmo 30, verso 5 diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem pela manhã, meu querido. Não importa o momento, não importa a fase, não importa a noite. O que importa é que essa noite está acabando. O que importa é que essa fase está encerrando. Vem um novo dia, vem um novo dia. Vem a alegria do Senhor. Aleluia.